Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês, sobre sua casa e sua família, lhes abençoando, lhe trazendo paz, lhe trazendo tranquilidade nesse momento de tribulação. Hoje eu quero trazer uma palavra, uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versos 12 ao 14 e encerra no versículo 20. Onde Jesus, caminhando com seus discípulos, saindo de Betânia para Jerusalém, uma manhã, ele enxerga uma figueira, uma árvore, com folhas, e Jesus se dirige até essa árvore para colher seus frutos, na esperança de pegar alguns frutos, alguns figos, e ao chegar, ele percebe que não há frutos nessa figueira, que não há figos. E Jesus, nesse momento, ele, como diz a palavra, ele amaldiçoa essa figueira. E logo ao encerrar, no versículo 20, quando eles passam novamente ali, os apóstolos percebem que essa figueira secou desde a sua raiz. Talvez essa palavra possa ser um pouco dura, vermos Jesus, no momento de ira, amaldiçoar, e fazer secar essa figueira, mas traz uma reflexão muito profunda. Esse é o momento em que Jesus havia se dirigido a Jerusalém. Se olharmos o contexto desta palavra, veremos que no dia anterior Jesus acabara de entrar em Jerusalém triunfante sobre um jumento, e a multidão o ovacionou a ele, dando glórias, hosanas ao filho de Davi, o bendito seja o Filho de Deus. E essa mesma multidão, mais adiante, é a mesma multidão que vai gritar: crucifica-o. Mas nesse momento Jesus está meio que encerrando o seu ministério, ele está já dando o alimento sólido para os discípulos, dando a entender o porquê da sua missão, o porquê da sua passagem. Então, por isso a severidade de Jesus. E logo após ele passar pela figueira, também ele entra em Jerusalém, vai até o templo, porque na noite anterior ele observou o templo, mas já era meio tarde, se recolheu em Betânia. Nesta manhã ele levanta, após passar por essa figueira, ele entra em Jerusalém, vai até o templo e expulsa os cambistas, os vendedores, aquelas pessoas que estavam na casa de Deus, onde a palavra dizia que a minha casa será casa de oração. Essas pessoas estavam se beneficiando, estavam lucrando, estavam tirando proveito próprio da casa de Deus, e não adorando ao Senhor, e não orando, e não fazendo aquilo que deveria ser feito. Por isso, creio eu, a severidade de Jesus nesse momento. Mas eu trago aqui uma reflexão, irmãos. Por que será que Jesus se irou com essa figueira? Por que será que ele a fez secar, numa palavra? Eu creio, meus irmãos, que essa figueira, ao se destacar, ao estar cheia de folhas, ela representava estar pronta, ela representava estar com frutos maduros, ela tinha uma aparência, que não condizia com a sua verdade. Assim como nós, irmãos. Jesus olhou, chegou até essa figueira e viu que não tinha frutos. Eu creio que assim será conosco também, no momento da segunda vinda de Cristo, no momento em que Ele retornar para buscar a sua igreja, Ele vai procurar em nós frutos. E não adianta nós termos uma aparência de uma figueira frutífera, termos uma aparência de uma vida frutífera para o reino de Deus, se não temos frutos para apresentar. Irmãos? Não adianta nós termos um adesivo no carro da nossa igreja, termos uma camiseta, termos um boné, postarmos frases da Bíblia no nosso Facebook, no nosso Instagram. Não adianta nós irmos à igreja uma ou duas vezes por semana, se as nossas atitudes, se os nossos atos não têm frutos firmados na palavra de Deus, se não estamos acrescentando frutos ao reino de Deus, irmãos. Então, que essa palavra hoje nos traga uma reflexão sobre isso, sobre aquilo que eu estou frutificando no reino de Deus, o que eu tenho para apresentar. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus chegasse hoje até mim e me pedisse dos meus frutos, daquilo que eu estou trazendo para o reino de Deus, daquilo que eu estou apresentando para as pessoas, irmãos. A carta de Tiago nos fala sobre uma fé que é representada pelas obras, que se não tivermos obras, que tipo de fé eu tenho? A palavra também nos fala que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Está sendo como essa figueira, aparentando algo
que não é condizente com a sua vida. Lá no Evangelho de João, quando Jesus encontra aquela mulher, a samaritana, e ele diz para ela assim, está chegando o tempo em que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Então que a nossa vida não seja uma mentira, que a nossa vida não seja uma aparência, uma falsidade, mas que a nossa vida seja uma verdade, que adoremos a Deus em espírito e em verdade, que tenhamos fé, mas que as nossas obras sejam a personificação da nossa fé. Se amamos a Deus, cremos em Deus, seguimos a Deus, temos que mostrar isso nas nossas obras. Isso tem que ser uma coisa automática, não forçada. Não vou dar esmola, não vou fazer caridade para representar que eu tenho fé em Deus, que eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso não adianta. Mas que a minha fé produza em mim frutos de bondade, que a minha fé produza em mim frutos de amor, frutos de esperança, frutos de caridade, que saiam da minha boca palavras bondosas, que saiam da minha boca palavras que vão edificar a vida das outras pessoas, que não saiam palavras torpes, irmãos. A própria carta de Tiago, como eu citei, ela fala sobre o poder que a língua tem de amaldiçoar e o poder de abençoar. Que façamos a escolha, irmãos, que produzamos frutos de bondade, de amor, de benignidade, de temperança, de mansidão, como a palavra fala em Gálatas 5, 22 ou 23 ali no versículo. Tá bom, meus queridos? Então, que sejamos uma figueira frutífera, que tenhamos frutos de paz, frutos de bondade para apresentar ao Senhor na sua vinda, e que isso seja sincero, que isso seja puro, que isso seja de dentro de nós para fora, como diz a palavra também, que aquele que crê em Deus, Deus fará brotar rios de águas vivas do seu ventre, de dentro de si. Então que a nossa vida, nosso agir, a nossa adoração a Deus seja cotidiana, que saia de nós coisas boas para o reino de Deus, mas principalmente coisas boas com sinceridade, com pureza de coração, não dando uma aparência, não querendo ser aquilo que a gente não é, não tentando aparentar, porque isso para Deus não serve, Deus enxerga o nosso coração, Deus conhece o coração do homem, Deus nos acompanha do nosso levantar ao nosso deitar, Ele vela por nós durante o nosso sono, Ele nos abençoa e nos protege, então não adianta tentarmos enganá-lo. Tá bom, meus queridos? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que essa palavra possa edificar a sua vida e trazer mais material, mais significância para que possamos, no reino de Deus, gerarmos frutos de bondade, frutos de amor. Fiquem na paz.